Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima. O profeta Isaías, depois de censurar a religião meramente ritual, o jejum praticado somente por formalidade, agora diz o que agrada de verdade o Senhor. O que agrada ao Senhor e faz com que a nossa luz brilhe como a aurora é que nós pratiquemos obras de misericórdia e deixemos as faltas de misericórdia para com o próximo. Vejamos, reparte o pão com o faminto, é uma obra de misericórdia, dar de comer a quem tem fome. Acolhe em casa aos pobres e peregrinos, dar pousada aos peregrinos, é uma obra de misericórdia. Quando encontrares um nu, cobre-o, vestir os nus, é uma obra de misericórdia. Então tua luz brilhará como a aurora, tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À tua frente caminhará a justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Mas além de praticar tais obras, é preciso evitar as obras más. E agora o profeta dá uma lista delas. Se destruíres teus instrumentos de opressão podem ser chicotes, varas, julgos, no sentido material da palavra. Mas não só. É possível oprimir o próximo com maus tratos verbais e morais. E por isso ele prossegue. Se deixares os hábitos autoritários, a maneira arrogante de falar, a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, se prestares socorro ao necessitado, então nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como meio-dia. Em outras palavras, aqueles que não praticam obras de misericórdia e maltratam o irmão estão nas trevas. Aqueles que passam a evitar os maus tratos aos irmãos e a praticar obras de misericórdia passam das trevas para a luz. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala da pregação do apóstolo na cidade de Corinto. Paulo esteve em Atenas e lá ele fez um discurso muito eloquente, citando sábios, poetas e filósofos gregos. Mas o discurso não teve grande sucesso. Com exceção de Dionísio, o Areopagita, e de uma mulher chamada Dâmaris, as pessoas de Atenas não quiseram dar ouvidos a ele. Então, quando de Atenas ele partiu para Corinto, mudou de estratégia. Não quis mais usar um discurso sábio, com sabedoria humana, mas ele quis se concentrar em uma coisa que provoca escândalo: Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. É o que ele diz aqui. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Em Atenas, ele falou de Jesus Cristo, mas falou de Jesus Cristo ressuscitado. E ao falar da ressurreição, os gregos zombaram. Agora, ele fala de algo mais radical ainda: Cristo crucificado. Estive junto de vós com fraqueza, receio e muito tremor. A minha palavra e a minha pregação nada tinham dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito. Pelos milagres que ele fazia, ele demonstrava a sua autoridade, demonstrava que a doutrina não era dele, mas de Cristo. Para quê? Para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens.
Em vez de recorrer à sabedoria humana, ele só fala da cruz. E a cruz, é bom lembrar, é a fonte da nossa luz. Se hoje nós temos a graça, que é representada pela luz, tal graça veio do sacrifício de Cristo imolado na cruz por nós. Isso é difícil de ser entendido. Isso é um mistério. Isso é até um escândalo. Mas está no centro da pregação do apóstolo e está no centro do cristianismo. Quem não aceita Cristo crucificado é incapaz de entender Cristo ressuscitado. O Evangelho hoje fala também do tema da luz. Jesus está fazendo o sermão da montanha. E nesse sermão, dirigindo-se às multidões, diz: Vós sois o sal da terra. O sal serve para quê? Serve para dar sabor e para conservar os alimentos. Quando não havia geladeira, o sal era o único meio de conservar a carne. Mas se o sal se tornar insosso, se lhe perder o sabor, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. É bonito e assustador Jesus falar isso de nós, e não dele próprio. Ele é a luz do mundo. Mas se ele diz que nós somos porque devemos refletir a luz dele. Devemos imitar as suas obras. Devemos viver nele, como os ramos vivem na videira, e produzir frutos de caridade. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ainda que nós devamos ser humildes, não somos invisíveis. Os homens nos verão. E se eles nos veem, eles vão nos observar. Se fazemos o bem para glorificarem a Deus, ou se fazemos o mal. E a culpa será nossa, se Deus for glorificado ou não, por nossa causa. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Qual é a conclusão deste discurso? É a seguinte: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você não está autorizado a fazer boas obras para ser elogiado pelos homens. Não. Mas como tudo o que você fizer será visto e é inevitável, faça com perfeição, faça com amor. Porque quando os homens virem o bem que você faz, eles glorificarão a Deus. Não é para ser visto pelos homens que você faz um belo sinal da cruz. Mas quando você faz por amor a Deus, e alguém vê este sinal da cruz que você fez, admira-se. Por que será que esta pessoa fez um sinal tão bonito? Talvez este sinal tenha algum simbolismo. O que ele representa? A Santíssima Trindade? A paixão de Jesus? Se você, não para ser visto pelos homens, mas por respeito a Deus, ajoelha-se e faz uma bela genuflexão diante do Santíssimo Sacramento, com as mãos juntas, e encostando o joelho direito no chão, embora você não tenha feito isso por vaidade, os que virem você fazer isso vão pensar: por que será tanta reverência? Será que há algo ou alguém neste sacrário que mereça tanto respeito? E assim, por causa daquela sua genuflexão, que é um gesto simples, corriqueiro, os homens darão glória a Deus, ao Pai que está nos céus. Se você não se envergonha de rezar antes das refeições em público, se você não se envergonha de contrariar a moda para se vestir decentemente, os homens perguntarão: o que houve? Por que motivo vestir-se não como todo mundo? Não é para aparecer, mas nós somos obrigados a nos vestir decentemente. E o mundo perguntará: por quê? Será que tal pessoa considera o seu corpo mais valioso do que eu considero o meu? Talvez seja porque esta pessoa crê na ressurreição da carne. Crê que o nosso corpo não é só um conjunto de células e tecidos, mas que um dia ele vai ressuscitar. Acredita que este corpo, que é mortal, se une ao corpo glorioso de Cristo em cada comunhão eucarística.
Esta pessoa acredita que este corpo foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Cristo, que este corpo se tornou o templo do Espírito Santo no dia do seu batismo, que este corpo não pode ser exposto como se fossem mercadorias de açougue para atrair os fregueses, ele merece ser coberto pelo simples modo de você vestir e nada mais. Você já vai atrair a atenção dos outros, seja para glorificar a Deus, seja para desacreditar a religião, para dizer, tanto faz ser católico ou não, veja como eles se vestem. É a mesma coisa. Se você, durante uma cerimônia fúnebre, chora, porque chorar faz bem, como Jesus chorou sobre Lázaro e Maria chorou sobre Jesus crucificado. Chora, mas não dá gritos histéricos, não arranca os cabelos, nem arranha as paredes. Chora, mas chora como quem tem esperança. Os que olharem para você, que está chorando a morte de um parente, de um amigo, perguntarão, por que ele não é como os outros? Porque a tristeza dele é diferente. Não é uma tristeza desesperadora. O que houve? Em que ele acredita e que o mundo não acredita? O que o sustenta nesse momento de separação? E só pela sua alegria, naquela hora tão dolorosa, uma alegria profunda, que se mistura com a dor, mas permanece. Os homens glorificarão a Deus por sua causa. Uma coisa é a ostentação, é a vaidade, é o desejo de chamar atenção sobre si. Contra isso, Jesus disse palavras duríssimas aos fariseus, que gostam de fazer a sua justiça diante dos homens. Terrível. Outra coisa é você fazer bem as coisas ordinárias. Será inevitável que os homens olhem para você. E quando olharem, glorificarão a Deus. Ficarão alegres, dizendo, este mundo não está perdido. Encontrei um casal de namorados que namora castamente. Encontrei uma família que não se envergonha de ter filhos numerosos. Encontrei um casal que fez bodas de ouro, 50 anos de fidelidade conjugal, numa época de divórcio e mais divórcio. Não pensem que, pelo fato de você ser minoria, você está fadado ao fracasso. Porque o sal se coloca na comida em pequena quantidade. E, no entanto, ele dá um sabor na comida inteira. Faz falta aquela pitada de sal. Vai fazer falta no mundo a sua presença, diferente do mundo. Porque se o sal for igual ao alimento que ele quer salgar, ele não serve para nada. Imagine a insensatez de alguém temperar arroz com arroz. Ou de temperar feijão com feijão. Não, você tempera com sal. Porque o sal é diferente. É diferente e é em quantidade ínfima, mas faz uma diferença. A luz, neste mundo de trevas, que diferença faz você ser luz? Faz uma grande diferença. Antigamente, quando os celulares não tinham lanterna, ou quando as pessoas nem tinham celular, quando acabava a luz em algum ambiente assim, bem amplo, de noite, fazia uma escuridão. De repente, se alguém acendesse um palito de fósforo, por mínimo que fosse, aquela luzinha parecia um sol, causava um alívio nos olhos. Mas é uma coisa tão pequenininha, mas é diferente das trevas. E essa diferença, perdoem-me a redundância, faz a diferença. Você não vai iluminar as trevas com mais trevas. Você ilumina com a luz. Assim você não vai transformar o mundo sendo igual a ele. Você tem que ser diferente. E se perguntarem, por que você não fala palavrões? Porque a minha língua recebe o corpo de Cristo. Porque a boca fala aquilo de que o coração está cheio. O meu coração está cheio da pureza. Pelo menos eu tento ser puro. Por isso eu não falo palavras torpes. Por que você não é como todo mundo? Porque eu sou filho de Deus. Eu tenho que me assemelhar ao meu Pai. Por que você não vê esses vídeos que se passam nas redes sociais? Ora, esses vídeos, se são imorais, mancham meus olhos, que um dia verão a Deus. Se eu quero ver a Ele face a face, meus olhos têm que estar puros, porque Deus é santo, santo, santo. Mas você é diferente de todo mundo? Sou, porque eu estou destinado a ver a Ele eternamente. Eu não posso viver como os outros, que já se entregaram aos prazeres terrenos.
ser diferente, não ter medo de ser diferente e suportar as zombarias, as perseguições de todos os lados por causa desta diferença é um ato de coragem que nós cristãos temos que fazer. Enquanto não fizermos isso, seremos Maria vai com as outras. E tais pessoas nunca fizeram história. A história é feita por aqueles que sabem ser diferentes da massa. Maria Santíssima é aquela mulher vestida de sol, que aparece com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Peçamos a ela que nos faça também luminosos, que façamos jus àquela vela que um dia foi acesa no dia do nosso batismo, e que essa luz de Deus que um dia em nós brilhou jamais se esconda pelo pecado venial e não se apague pelo pecado mortal em nós, o seu fulgor. Que essa luz ajude o meu irmão a caminhar na tua lei, na tua luz, Senhor. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.